Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão, irmã, graça e paz, hoje domingo, dia do Senhor, quarto domingo da Quaresma, chamado também Domingo da Alegria. Passamos da metade da Quaresma, estamos nos aproximando da Páscoa do Senhor. Por isso, chamamos o Domingo da Alegria. A alegria de podermos nos aproximar da Páscoa. Nós queremos trazer no dia de hoje o Evangelho muito lindo, que está em João 3, de 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Nicodemos: Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, e a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, como eu sempre gosto de dizer, versículo que está no primeiro capítulo de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O motivo desses nossos encontros diários para anunciar a palavra é justamente para que ela se torne carne, se torne vida em todos nós. Caso contrário, não teria sentido nós estarmos aqui, não é? Nós não estamos contando uma história, mas estamos anunciando a boa nova, que Jesus no princípio era a palavra, mas ele é muito mais do que a palavra, ele é a vida, ele veio para habitar, para se encarnar, para habitar entre nós e para habitar em nós e nos mover através do seu Espírito Santo. Todos os anos nós temos os tempos litúrgicos, todos os anos nós temos esse tempo da Quaresma, esse tempo propício e necessário para nós refletirmos e também para nós buscarmos mudar a nossa vida, acreditarmos e tomarmos posse da salvação que o Senhor preparou para todos nós. O evangelho que nós acabamos de ouvir é um diálogo, né, de Jesus com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um judeu,
Ele era do grupo dos fariseus. Esse povo, eles não acreditavam que Deus havia enviado o seu Filho ao mundo, não havia enviado Jesus ao mundo. Mas Nicodemos, mesmo sendo desse grupo, ele acreditava. Ele acreditava que Deus havia enviado o seu Filho, como também esse Filho de Deus, ele fazia coisas maravilhosas, fazia milagres. E por ele ser diferente dos demais, ele não se apresentou a Jesus em meio do povo, mas uma noite, pegando lá no princípio do capítulo 3, de noite Nicodemos foi se encontrar com Jesus e ele mesmo ali já confessou a sua crença em Jesus. Rabi, ele disse, Rabi, nós sabemos que tu és o mestre, porque ninguém realiza coisas maravilhosas, ninguém faz milagres como esses se não for usado por Deus. Jesus, então, conversando com ele, disse, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Você já acredita, você sabe, mas é preciso você ser envolvido pela força do alto. Ele até questionou, como pode uma pessoa já adulta nascer de novo? Ele vai entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus disse para ele, é preciso renascer da água e do Espírito. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Quem nasce do Espírito é movido pelo vento, pelo sopro, pelo Espírito de Deus. E aqui então, no Evangelho de hoje, Jesus disse para ele, depois de falar para ele, és doutor em Israel, ignoras essas coisas, em verdade vos digo, dizemos que o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Como Moisés levantou a serpente no deserto. Você se lembra lá do Antigo Testamento? Moisés caminhando pelo deserto, conduzindo o povo. E o povo começou uma reclamação de Deus. Começou a resmungar. Começou, como dizia o Padre Léo, fazer o louvor ao encardido. Então, veio muitas serpentes e picavam as pessoas. Nos acampamentos, muitos morreram. Então, Deus falou para Moisés, quando Moisés foi orar a Deus, falar a Deus, Deus falou para que ele pudesse fazer uma serpente de bronze e colocar num poste. E aqueles que fossem picados pelas serpentes, eles olhavam para aquela serpente de bronze, então eles ficavam curados. Deus poderia ter ali eliminado o pecado, mas ele colocou um meio para que as pessoas buscassem o arrependimento e buscassem, então, a cura. Então, Jesus fala para Nicodemos, assim como Moisés levantou aquela serpente, o Filho do Homem, quer dizer, eu mesmo, Jesus, devo ser levantado, devo ser exaltado, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Então, é olhar para Jesus, mas não olhar somente com os olhos, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. É olhar e acreditar, tomar posse. Veja bem o versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, Deus poderia ter acabado com o pecado, dado Jesus e ali acabou o pecado, mas não, Deus colocou Jesus. E aquele que acreditar em Jesus será salvo, não terá outro meio, vai dizer a palavra. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Poderíamos achar assim, não. Deus mandou Jesus para pesar a mão sobre o povo, para destruir tudo e começar de novo. Não. Deus mandou o seu Filho, mandou Jesus para vir aqui ao mundo ensinar o povo a buscar a salvação que está nele. E nós, nesse tempo de Quaresma, é um aprendizado para nós, de nós nos voltarmos para Jesus, buscarmos aprender, buscarmos ser convencidos, não pela nossa razão, pelo nosso QI, mas pela força do Espírito Santo. E veja, irmão, quem nele crê não é condenado, porque não crê. E aqui diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Quer dizer, só tem um que pode salvar. É Jesus. Quem acredita nele é salvo. Quem não acredita não tem outro lugar, não tem outra pessoa para buscar ajuda adequada e necessária para a salvação, tendo em vista que nós próprios não conseguimos nos salvar. Então, irmão, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois suas obras eram más. Continua nos dias de hoje. Jesus está presente, mas muitos ainda não acordam. Muitos ainda preferem viver nas trevas, as trevas que levam para o buraco, que levam para o inferno, que levam para o precipício eterno. Então, irmão, porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Irmão, irmã, busquemos esses dias ainda que nos restam da Quaresma para estarmos com o Senhor, para buscarmos a confissão, buscarmos o arrependimento, buscarmos o propósito, fazermos o nosso jejum, nossa penitência, nossa oração. Fazermos também o nosso ato de solidariedade. Um bom domingo para todos nós, que o Senhor nos abençoe e nos faça cada vez mais fiéis. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria!